Livro do profeta Isaías, podeis ficar sentadinho, capítulo número 38, amém? A palavra de Deus é viva, eficaz, ela é santa e é bendita. Isaías, lá no meio da Bíblia, capítulo número 38, somente alguns versículos, em virtude do tempo, está escrito assim. Todos acharam? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti, a essa cidade, eu defenderei essa cidade. E isso te será da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus para os graus que já tinham andado. São somente até aqui. Queridos, o tempo é curto, a palavra. Tenta imaginar essa situação. Eu leio esse texto e eu fico me perguntando: o rei Ezequias foi um homem entre os reis de Israel. Foram poucos que realmente andaram na presença de Deus. A maioria dos reis começaram bem e terminaram mal. Amém? Com a idolatria, com tantas outras coisas, o reino ficou dividido. Mas a Bíblia diz que Ezequias foi um rei que andou na presença de Deus. Por isso que é muito importante, queridos, quando o homem está na presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus guarda e protege aquele que está na sua presença. A Bíblia diz que de repente, como qualquer ser humano, Ezequias foi bom para o seu povo, foi um rei bom para o seu povo, amém? Mas Ezequias adoeceu. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós estamos sujeitos, o próprio Jesus Cristo nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele adoeceu, e era uma doença que se arrastou, não era uma doença, era uma doença para a morte. Agora escuta, meus irmãos, Ezequias sabia que lá havia no meio do seu povo um profeta chamado Isaías. E Ezequias tinha consciência de que Isaías era usado por Deus. Agora imagina, você está doente, numa situação terrível. Quando vem o profeta, qual é o teu primeiro pensamento? Puxa vida, Deus teve misericórdia. Agora o profeta vai pôr as mãos na minha cabeça, vai me ungir com óleo e eu vou sair daqui curado. Por isso que nós temos que aprender a ter discernimento e ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de sim, sim e não, não. Passou de ser procedência maligna. Nem sempre é aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que Deus quer falar. Mas aprenda, mesmo que seja algo parecido com o cara que você almeja, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam e colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Mesmo que você, poxa vida, eu já fui impactado com coisas que eu falava: meu Deus, já contei para os irmãos. Que você vai buscando uma coisa, de repente, olha, Deus manda você fala: meu Deus, Ezequias estava doente, uma doença mortal. A Bíblia não cita, mas depois você vai ver lá na frente que era uma doença que abriu parte como se fosse um câncer, alguma coisa parecida. Ele estava sofrendo de dor. Agora o profeta vem, nasce uma esperança. Quando Isaías entra, ele pensa: Isaías agora veio com uma palavra de Deus, vai me curar. Mas a palavra que veio do profeta da parte de Deus foi uma palavra dura. Isaías olha para aquele homem, para o rei, e disse: olha, assim diz o Senhor manda dizer: prepara a tua casa, porque tu vai morrer. Queridos, como é que você fica numa hora dessa? Se fosse um dia: oh Deus, puxa, eu te servi, sou dizimista, ajudei daí. Se Deus curasse, é Deus. Se Deus não curasse, continua sendo Deus. Só que a grande questão é que nós temos essa dificuldade. Nós murmuramos e questionamos. Se fosse com qualquer de nós, imagina qual seria a nossa reação. Você está na beira da morte. Vem um homem de Deus que você sabe que é usado. Você espera uma palavra de cura. Prepara a tua casa, porque tu vais morrer. E é interessante que o profeta não ficou: eu sinto muito.
muito, eu não queria falar isso, mas Deus mandou, desculpa. Não, o profeta recebeu a palavra, me entregou o recado e foi embora, estava saindo do palácio. O profeta não tentou nem animar o doente, porque a palavra de Deus é assim, ensina ou não. Cuidado com muita profecia que vem paralisar o teu ego, o teu eu. Cuidado com muita coisa, Nabacé, Mianábia, Camané. É melhor ser corrigido do que ser, infelizmente, amados, receber rosas, perfumes, que muitas vezes vão te tornar amanhã em coisas terríveis. Porque assim o ser humano é. Tenta imaginar, era o rei, gente, era o rei. Deus não poupou, prepara a tua casa porque tu vai morrer. Mas a reação desse homem que chama atenção. Qual é a tua reação quando você bate o teu carro? Pão, que droga, meu Deus! Você dá glória? Em tudo dai graças? Hã? Quando você perde emprego, e que porcaria! Qual é a tua reação, querido? Qual é a minha, a tua reação? Quando somos afrontados com as lutas, com os problemas, com as coisas negativas da vida. Qual é a nossa, sabe, irmãos, qual é o nosso posicionamento? Porque é muito fácil chegar no profeta, porque a igreja hoje, irmãos, com a misericórdia de Deus, eu louvo a Deus, que Deus continue usando. Mas tem muito profeta, só abençoando com casa nova, carro novo. O difícil é os profetas de antigamente que diziam, conserta a tua vida, porque você está em pecado. Endireita as tuas veredas. Shabadarabian, comandiu, erraste, andefácia. Porque Deus tudo vê, tudo sonda, tudo contempla. E Ezequias realmente tinha feito aquilo que era prazível aos olhos de Deus. Mas isso não deixou que não recebesse uma palavra. Porque crente é assim, se puder uma palavra mais dura, eu não volto mais naquela igreja. Queria muito estar na carne. Sai, sai. Cuidado com as palavras que lisonjeiam a tua alma. Bem-aventurado aquele que é corrigido, porque alcança perdão e misericórdia. Bem-aventurado aquele que ouve, independer daquilo que não queria, mas ele disse amém e amém. O profeta foi duro de uma certa maneira, ele entregou, olha, prepara a tua casa, põe a tua casa em ordem que tu vai morrer, foi embora. Porém, olha a reação de um homem de Deus. Virou para a parede, chorou muitíssimo. Senhor, tu sabes que eu tenho andado na tua presença. Tu sabes que eu tenho procurado fazer o meu melhor. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Não foi o Deus que o Senhor é, que porcaria, eu te servi 30 anos para chegar nesse ponto. Vocês viram o testemunho da irmã? A irmã que estava aqui dentro, Deus não podia ter livrado ela da dengue? Podia, mas não livrou. Mas livrou ela da morte. Deus não podia ter livrado eles de caído financeiramente? Mas Deus não livrou, mas está dando algo muito maior do que eles esperam. Está entendendo, querido? Mas Ezequias, a posição dele, ele orou, virou para a parede, clamou, tem misericórdia. Isaías estava lá no portão do palácio, quando o Espírito Santo falou, volta, dá meia volta. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem mensageiro que Deus mandou ele, volta, porque eu estou mudando o diagnóstico. Volta que eu estou mudando a situação. Volta porque eu estou mudando. Aí tem Deus que diz assim, a palavra de Deus não volta atrás. Ela é revogada, querido. O Senhor diz para Isaías, volta e diga para meu servo que ouvi o seu clamor, contemplei as suas lágrimas, humilhação, descer sem murmurar, e diga para ele que acrescentarei mais 15 anos além de curá-lo. Está entendendo o que eu quero dizer para você nessa noite? Existe um Deus que sara a alma, sara coração, que enxuga lágrima. Um Deus que nessa noite está mudando o diagnóstico. Um Deus que nessa noite está mudando a situação. Um Deus que o anjo vinha descer e disse, ei, volta e muda, porque é assim que eu quero fazer. Quem está recebendo da glória, quem acredita, glorifica. A sentença tinha sido declarada, ele vai morrer e acabou. Foi o próprio Deus. Mas o inferno, quantas sentenças não recebe por dia? Inveja, ciúmes, muitas vezes até juros de morte e tantas outras coisas. Mas o Senhor está dando ordem. Diga para o meu irmão, diga para a minha igreja que eu estou revogando essa sentença.
Diga para ele que eu estou entrando da mandarábia, camanávia. Diga que eu estou mudando a situação. Diga que eu estou revertendo esse quadro. Diga que aquela porta que estava fechada eu estou abrindo de novo. Diga na mandarábia, nereva cheia, que aquilo que ele sonhava eu estou fazendo. Diga para ele que eu sou o Senhor. Ele me assure e me anda na barabaias. Esse Deus que nós servimos, querido. Esse Deus que nós servimos. Um Deus que um dia olhou na porta numa Brasília, entre Santo André e Mauá, que soltei o volante de um carro, pensei que a morte era a solução dos meus problemas, porque o sofrimento era grande. Fui fraco, infelizmente. Soltei o volante do carro, pensando agora o carro vai bater, vou morrer, vai acontecer alguma coisa e pronto, acabou. Morte não é solução de problema. O crente não morre, ele dorme no Senhor. Quando abri os olhos, a Brasília tinha feito a curva. Eu olhei para mim, eu murmurei. Infelizmente não fiz como Ezequias. Não chorei e disse obrigado. Muito obrigado, Senhor. Sabe o que eu falei? Não presto nem para morrer. Mas ele é tão bom que ele olhou e falou: Carlos, você não sabe o que está falando. Eu estou revogando toda a sentença. Você pensou que a morte é saída, mas eu quero te dar vida para ganhar vidas para o meu reino. Eu quero mudar a tua história. Eita, o Senhor está mudando a história aqui hoje. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que Deus está revogando sentença, exame, na camanaça, diagnóstico. Deus está mudando a tua vida profissional, a tua vida conjugal, familiar, financeira. Receba em nome de Jesus.